Paz, Senhor, igreja. A Regina subiu aqui, eu lembrei que é esse tempo dos franguinhos. Cadê a Regina? Os franguinhos na casa da Regina, a gente comia quase sempre. Lugar onde fomos bem acolhidos. Queridos irmãos, Deus me deu uma palavra aqui que é muito conhecida e trata também das nossas vidas. Assim, nos leva a pensar como Deus faz coisas diferentes através de trama, drama e aventura. Deus pode trabalhar e fazer coisas que nós nos surpreendemos. Essa é a meditação do meu coração, como as coisas podem chegar de um extremo a outro extremo. Êxodo capítulo 2, vocês conhecem bem essa passagem? Êxodo capítulo 2, nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, vendo que era formoso, concedeu os 3 meses, ou melhor, escondeu os 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca, juncos e betumou com betume e pés, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de paixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua mãe, ou sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria, como eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E vendo o menino, já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Quando adotou, chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Poder sentar, irmãos. A sensação é de suspiro, de arrepio e de confiança em Deus. Existem coisas que nós não vamos entender como Deus trabalha e opera. Nós vamos ter que ter confiança, vamos ter que caminhar pela fé. Não tem outra saída quando nós só temos o caminho, quando toda a imprevisibilidade, tudo se desmorona. A nossa vida, ela vai ser guiada pela fé. Nós não precisamos que tudo dê certo para que possamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos, mesmo que as coisas não deem certas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Imagine vocês aqui que
Faraó decreta uma ordem para que todas as crianças, meninos, fossem mortos. E nesse propósito era esvaziar a força dos israelitas no Egito. Estavam crescendo muito, se tornando mais fortes, e a única maneira de controlar era o nível de natalidade masculina. E aqui a gente vê, nesse momento, Joquebede, a mãe de Moisés. Ela tem um filho. O nome de Moisés não aparece de imediato. Ela tem um filho. Sabia que era errado sacrificar aquela criança. E ousou, de uma maneira de fé, confiante, não seguir as ordens de Faraó. Ela confiou em Deus. E durante aquele período de 3 meses, ela conseguiu proteger, guardar a criança, mas a criança se tornava mais volumosa, já se ouvia os seus choros. Então, ela pegou uma forma de transformar aquilo para um propósito de Deus. O propósito de Deus nem sempre segue regras, nem sempre tem que estar tudo direitinho para Deus operar. E ela apanha, palha de canas e betume ali com piche e faz uma arca. Essa arca é selada e ali tem um propósito. Botar essa criança na direção do rio para que pudesse ser achada, encontrada e estar nas mãos de Deus. A única coisa que Deus havia dado para ela era que ela deveria colocar aquela arca, então, no rio. E assim ela fez. O texto diz, depois dos 3 meses que escondeu, não podendo mais esconder, versículo 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume de pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. Ali agora era questão de confiar em Deus, segurar naquilo que o seu coração cria. E ela toma a decisão, e de longe estava a sua filha vigiando, observando. E nesse mesmo momento, a filha de Faraó estava se banhando, se refrescando nesse rio. E uma das suas empregadas viram a criança. Se aproximaram daquela arca. A criança formosa, mas era filho de hebreu. Quando a trouxe a filha de Faraó, ela não conseguiu fazer que prosseguisse aquele decreto para matar aquela criança. Olha como Deus faz. E de longe estava Miriam observando, e quando se aproximou, ela fez com que a criada a tomasse, vindo assim a entender que o plano de Deus sempre funciona mesmo quando nós não entendemos. Nem sempre Deus precisa explicar para fazer o que Ele quer. O versículo 6 diz, abrindo havia um menino, eis que o menino chorava.
e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E aí acontece o seguinte: imagine só vocês quantas mães de leite tinham naquele lugar que seus filhos foram mortos. Muitas mães de leite. E então, logo chamou a própria mãe de Moisés para que cuidasse, que durante o dia que aquela criança ficasse na casa dessa mãe de leite e cuidasse, e à noite, essa criança estava no palácio. A distinção, ela é de uma forma gritante e um disparate enorme, porque durante o dia estava numa casa simples, uma casa humilde, e durante a noite no palácio. Todo conforto. Os melhores lençóis. Os melhores perfumes. Durante o dia, a simplicidade de uma casa, de um cômodo, de coisas mais humildes possíveis. Mas à noite, ele podia estar na casa aonde era o palácio. As discrepâncias nos levam a crer como Moisés foi uma criança que cresceu com essa dicotomia, viver com duas culturas, com dois ensinamentos, vivendo de maneira que poderia enxergar dois mundos. Casa humilde, palácio. E foi assim que Deus foi trabalhando. E a Bíblia diz que o menino crescia. Ele crescia. Ele tinha corte de cabelo como egípcio, careca. Mas na alma era um hebreu. Ele tinha os cuidados durante a noite como egípcio. Mas na sua cultura durante o dia, ele tinha o princípio de que era hebreu. Olha como que a vida leva até ele poder entender essas disformidades, entender essas disparações. E ele cresce nesse sentido. Uma hora ele estava no palácio, outra hora estava na casa da sua mãe biológica, que nem sabia que era sua própria mãe. E assim ele foi crescendo. Foi crescendo. E a Bíblia diz que ele teve todos os ensinamentos da ciência egípcia. Existe até comentários extra-bíblicos que Moisés foi um grande construtor, engenheiro, teve toda a sabedoria do Egito. E aí Moisés começa a crescer. E nessa condição dicotômica, ele ainda tem uma alma que grita dentro dele: o sangue egípcio, não, o sangue de hebreu. Quando ele vê um hebreu sendo maltratado, como escravo, sendo de uma maneira humilhado na presença de todos, a Bíblia fala que Moisés então se levantou e na vontade de proteger aquele hebreu, acabou matando o egípcio. Isso nós estamos falando de Moisés com a idade de 40 anos. 40 anos. E a Bíblia diz que Moisés teve medo que alguém tivesse visto, e com aquele medo ele fugiu. Do Egito até Midian, de 400 a 500 quilômetros, para chegar no seu lugar de fuga. E lá ele ficou.
Lá ele ficou. E a Bíblia fala que lá eles formou uma família. De filho da filha de Faraó, príncipe herdeiro do Egito, Moisés se torna pastor de ovelhas. Olha como que a vida para Moisés anda sempre na dicotomia, sempre na dualidade. Na verdade, imagine vocês o trauma e o bloqueio que possivelmente isso poderia criar na cabeça de Moisés da sua verdadeira identidade, quem eu sou. E na verdade a Bíblia diz que durante 40 anos ele ficou em Midian, sendo pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, cuidando do seu rebanho, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, e ali estava fazendo algo que ele jamais poderia imaginar, porque durante esse período do pastoreio de ovelhas, ele estava também sendo moldado para enfrentar as durezas e as lutas que a vida impinge, que a vida provoca, que era justamente de poder enfrentar dos seus maiores desafios que a vida poderia lhe dar, que era libertar o povo do Egito, o povo da escravidão. O povo estava sendo sucumbido, maltratado, estava sendo muitas vezes vilipendiado pela força, o exercício do trabalho que tinha que promover. E a Bíblia diz que no momento, numa sarça ardente, ele foi atraído. E naquela sarça que ardia, ele ouviu a voz de Deus. Olha como os absurdos sempre se manifestando de uma maneira tão diferente aos humanos. Ele escuta aquela voz, se aproxima, e a voz diz, olha, tira a sandália dos pés, que é o lugar que você está pisando. É santo. Agora se tornou santo. Eu quero falar, irmãos, que Moisés fugiu porque havia matado um egípcio. E muitas coisas acontecem em nossas vidas que parece que é o fim. Parece que acabou tudo. Quando ele não imaginava que Deus estava fazendo um trabalho que ele iria voltar ao começo de tudo. E às vezes, para fazer o caminho de volta, voltar ao começo, é muito dolorido. E a gente sabe muito bem que a maioria das nossas ações, quando não queremos assumir nenhum compromisso, é dar desculpas. É sempre tentar colocar impedimento, porque nós não podemos fazer isso por esse motivo, por essa situação, e Moisés se encontra na mesma situação. Quando Deus o chama, ele põe muitas desculpas. Muitos entraves. E a gente percebe que quando Deus quer fazer a obra, não tem nada que possa impedir. Quando Deus quer fazer a obra, Deus vai completar essa obra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Ele completa a obra. Nele está todo bem. Não existe nada em Deus que não possa ser realizado na sua benevolência, vontade, no seu querer e principalmente no seu amor. Deus ouviu o grito, choro daquele povo que estava em Gósen. E levantou Moisés, falou, Moisés, você vai ter que encarar o seu passado. Você
vai ter que encarar as feiuras que arranharam a sua imagem lá atrás. Em defesa da vida daquele hebreu, você cometeu uma falha, você errou, mas quem disse que a vida para? Quem disse que a vida agora acabou? Muitas vezes o diabo quer fazer esse jogo conosco, nos deixar presos lá atrás, nos deixar presos ao passado, ao erro, à falha, querendo imprimir em nossos corações, olha, não tem mais jeito. Agora, seu caminhar vai ser sempre de alguém fugindo. Enquanto Deus tem planos, sonhos para realizar. Na cabeça de Moisés, voltar seria demais. Voltar seria enfrentar o enfrentável. Não dá para enfrentar isso, Senhor. Não tem como. Quantas vezes a mensagem que nos vem à mente é justamente: acabou. O passado te marcou, te tatuou. Deixou você agora incapaz de seguir. As nossas mentes humanas, com a ação puramente humanista, a gente se absorve desses pensamentos, agindo como se Deus pudesse estar pensando como nós pensamos, agindo quando nós agimos. Deus está além das nossas mentes, das nossas ações. E Moisés resistindo, Deus vai libertar meu povo. O problema de Moisés era ir lá atrás, era enfrentar. E o pior disso tudo, irmãos, era saber que lá atrás estava a marca do seu fracasso, a marca do seu erro. Eu quero dizer para os irmãos que uma das coisas mais terríveis para o ser humano é a admissão de certas coisas que não deram certas, certas coisas que não caminharam de maneira correta. A tendência é fugir mesmo. E a Bíblia diz que Moisés foi confrontado por Deus. E nesse confronto, Moisés teve que entender que Deus era maior do que os seus traumas. Deus era maior do que os seus dilemas. Deus era maior do que a sua doença psicopatológica. Deus era maior do que tudo que estava cercando a sua autoimagem negativa. Uma das coisas que eu percebo nesse texto é que sempre estamos dando desculpas da nossa falta de habilidade, da nossa condição de que já não temos mais idade, de que as coisas são difíceis, que tudo está muito distante de uma realidade que Deus possa fazer. E a gente vê que Deus pega tudo isso que Moisés indagava dentro da sua interioridade e mostra que o seu ministério estava só começando. Olha, irmãos, preste atenção nisso. Imaginem só, aos 80 anos de idade, o ministério de Moisés começa. Talvez você esteja reclamando. Talvez você esteja dizendo: ah, Senhor, eu já não tenho mais idade. Não tenho mais condições. Senhor, bota um mais novo, uma pessoa mais com vigor para trabalhar. Deixa eu aqui quietinho. E Deus chamou Moisés para o ministério. Ele tinha 80 anos de idade. A possibilidade, humanamente,
era nenhuma. Deus não nos vê como nós nos vemos. Deus chama Moisés. O capítulo de número 7, versículo 7 de Êxodo, revela quando Deus chamou Moisés. Ele tinha 80 anos. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 anos. Quando foram o quê? Falaram a... Estava só começando o ministério. Moisés teve 3 fases na sua vida. 40 anos como príncipe do Egito. 40 anos como pastor de ovelhas em Midian. E 40 anos liderando o povo no deserto. Imaginem vocês, ele viveu mais no ministério para servir a Deus do que usufruir das delícias do Egito. Deus havia preparado Moisés para uma obra que ele jamais poderia imaginar. Durante esse tempo todo, Deus estava preparando o caminho da saída do seu povo, mas infringe diretamente a vida de um homem que escapa da morte por milagre, é criado e poderia desenvolver vários problemas da mente. Um homem que não entende por que nasceu e como estava vivendo daquela forma. Imaginem vocês que dentro das escolas egípcias, todo mundo via como egípcio, mas ele se sentia como hebreu, porque as suas características condenava, representava a imagem de que ele não era egípcio. E ele enfrentava. Com certeza sofreu bullying. Deve ter sofrido. Mas ele enfrenta. E eu estava pensando a respeito disso, que a vida, ela é feita de enfrentamentos. É muito fácil, irmãos, a gente correr, é muito fácil a gente fugir, quando na realidade nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Quero dizer que certas coisas tentam nos impedir, porque a vida é assim. Não tem modo pré-determinado. Aí nós atravessamos a linha de uma visão que Deus, Ele sempre faz o melhor para o seu povo, quando você anda em obediência. Foi predestinado para estar debaixo de uma maldição. E a gente percebe como o trabalho de Deus vai desenvolvendo de uma forma que o processo que Deus faz é justamente trazer Moisés à sua verdadeira identidade, para servir a Deus, para uma missão, para uma experiência, para cuidar e ser cuidado por Deus, para levantar como primeiro legislador, governador, como aquele que deveria dirigir o povo de Deus para a entrada da terra prometida. Olha como Deus pode pegar alguém do nada, com uma vida totalmente inexplicável, para um final tão abençoado. E é assim que Deus faz. A nossa visão é justamente ficar preso, ficar numa condição que nos reprime, que nos massacra. E aqui o Espírito Santo vai trabalhando e nós sabemos muito bem o que acontece. A história da vida de Moisés.
A Bíblia diz que ele foi o homem que libertou o povo da escravidão do Egito. Aquele que seria morto pelas mãos dos seus algozes, agora é que tem força, poder no eterno Deus para libertar o povo das mãos dos egípcios. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes nossas mentes querem nos distrair ou nos prender, de que nós estamos agora taxados de uma maneira tão terrível, suprimidos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e Deus não vê como nós vemos. Deus muda a história da vida de Moisés, muda a história de um povo. Provavelmente, Moisés soube da história de José? Soube. Porque ele estudava nas escolas egípcias. Teve conhecimento? Teve. Teve conhecimento de muitas coisas, dos patriarcas. Mas agora o problema todo não era isso. É que Faraó não conhecia José. E nem a história dos patriarcas. Mas aquilo não foi motivo para forjar em Moisés a continuar sua fuga. O que hoje tem determinado a sua fuga? O que hoje tem parecido para que você se torne uma pessoa sempre fugindo para não fazer a vontade de Deus? É impressionante, irmãos, quando nós olhamos e queremos dar um ponto final para nossas vidas pelo nosso olhar humano. Isso é muito simples, porque com os olhos humanos nós deixamos de olhar com os olhos da fé. Os olhos humanos nos enganam, enquanto os olhos da fé nos levam para andar com Deus sem entender. É simplesmente você segurar na mão de Deus e tateando no escuro, saber, eu estou seguro. Deus está comigo. As nossas preocupações são sempre em redor daquilo que nos faz sofrer. Realmente é terrível. Mas a Bíblia nos fala que nós estamos nesse tempo andando pela fé. Você e eu andamos pela fé. E essa proximidade diz que tenta nos reprimir, nos forjar, de maneira que nos colocamos dentro de uma condição sempre mesquinha, sempre com miserabilidade, sempre tendo um olhar de pobrezinhos. Não tenha pena de você, não tenha pena da situação, levante, saiba que por trás disso tudo, Deus tem um plano, amém? Diga assim, Deus tem um plano para a minha vida, aleluia. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele fala. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso sente, o vaso é de barro, o vaso é perecível, o vaso pode se rachar, se quebrar, mas a nossa essência, a nossa excelência não está no vaso. Não é quem somos, o que temos, é
quem está dentro de nós. Não é poder humano, não é dinheiro, mas é o Espírito de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Tesouro que é excelência. Vaso de barro. O vaso geme, sente dor. O vaso, ele fica muitas vezes desqualificado. Mas a excelência do poder de fazer, de realizar, é de Deus. Devemos confiar nas mãos de Deus, que são mãos infalíveis. Continuar permanecendo na cadência do seu desejo. Porque muitos voltam atrás porque tudo está ruim, complicado. E aí, irmãos, quando nós vamos ouvir uma pessoa que perde a fé, a gente só vai ouvir reclamação. Uma pessoa que perde a fé, a gente só escuta murmuração. Consegue tirar todos os sonhos e projetos e engavetá-los. Porque é assim, o tesouro está em vasos de barro. O vaso é de barro. Nós temos que ter esse entendimento, que essa obra, que essa operação, a resposta vem de Deus. E que Deus possa nos abençoar. Fique firme. Essa luta vai passar. Essa dor não é para sempre. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos em Tuas mãos nossas vidas. Que a Sua vontade, que o Seu querer seja o melhor para nós. Abençoa a Tua igreja. Senhor, somos gratos por tudo. Ensina-nos a andar e a fazer a Tua vontade. Pai bendito, dirige os nossos passos nesse mundo. Abençoe, Senhor, essa igreja. Abençoe essa obra. Abençoe o estudo da Escola Bíblica Dominical. Toma em Tuas mãos professores e alunos. Desperta a Tua igreja, Senhor. Nos faz enxergar como devemos nos comportar diante de Ti. Nós pedimos a Tua bênção. Pedimos, Senhor Deus, a Tua garantia, a Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.